todos, bem-vindo a mais uma aula da Escola da Manhã. Espero que vocês todos estejam bem e hoje nós vamos ter mais uma aula sobre o rei Davi. E todos são bem-vindos e espero que antes de começar a assistir essa aula, vocês oraram ao Senhor, porque sem a ajuda dele, nós não entendemos a sua palavra. Então, se você não orou ainda, pausa o vídeo e ore ao Senhor para que Ele possa te dar entendimento, toda ajuda que você precisa para entender a palavra de Deus hoje. Nós vamos começar lendo a nossa leitura, que é Salmo 25. O Salmo de Davi, Salmo 25. Pega a sua Bíblia e vamos acompanhar essa leitura. Salmo 25, um salmo de Davi. A ti, Senhor, levanto a minha alma. Deus meu, em ti confio. Não me deixes confundido, nem que os meus inimigos triunfem sobre mim. Na verdade, não serão confundidos os que esperam em ti. Confundidos serão os que transgridem sem causa. Faze-me saber os teus caminhos, ó Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação. Por ti estou esperando todo o dia. Lembra-te, Senhor, das tuas misericórdias e das tuas benignidades, porque são desde a eternidade. Não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Mas segundo a tua misericórdia, lembra-te de mim, por tua bondade, Senhor. Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para aqueles que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por amor do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, pois é grande. Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. A sua alma pousará no bem, e a sua semente herdará a terra. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e ele lhes mostrará a sua aliança. Os meus olhos estão continuamente no Senhor, pois ele tirará os meus pés da rede. Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para minha aflição e para minha dor. E perdoa todos os meus pecados. Olha para os meus inimigos, pois se vão multiplicando e me odeiam com ódio cruel. Guarda a minha alma e livra-me. Não me deixes confundido, porquanto confio em ti. Guarda em mim a sinceridade e a retidão, porquanto espero em ti. Redime, ó Deus, a Israel de todas as suas angústias. Hoje nós estamos na próxima lição sobre Davi e nós vamos considerar, nós estamos considerando nessa série vários aspectos da vida de Davi, em que podemos observar a diferença entre um crente, uma pessoa salva, uma pessoa cujos pecados foram perdoados pelo Senhor, alguém que conhece a Deus, e uma pessoa que não conhece a Deus. E hoje nós vamos observar quais são as diferenças na vida de um crente ao longo do tempo da sua vida, quando a vida progride e a pessoa fica idosa. Quais são as diferenças entre um crente e uma pessoa não salva? Os crentes, ao longo da sua vida,
como também nós podemos observar neste salmo que nos lemos, experimentam a bondade, o auxílio, o cuidado de Deus sobre as suas vidas. Mas uma pessoa que não conhece a Deus não tem nada disso. E todos os seus ganhos são temporários, são superficiais. E isso é uma diferença que nós vamos observar hoje na vida de Davi. Dizendo isso, nós não estamos tentando te mostrar ou te falar que de alguma maneira crentes são pessoas melhores que outras pessoas. De maneira alguma. Quem estuda um pouco a Bíblia pode saber que, na verdade, isso não tem nada a ver. Nós não estamos dizendo que crentes são pessoas melhores que outros, são superiores a outros, nada disso. Até o próprio Davi, neste salmo que nos lemos, confessa que ele é um pecador, ele pede perdão por seus pecados várias vezes. No versículo 7 do Salmo 25 nos lemos: não te lembres dos pecados da minha mocidade, nem das minhas transgressões. Então ele confessa que ele era um pecador. Então, crentes não são pessoas melhores ou superiores, mas são pessoas transformadas, mudadas, perdoadas pelo Senhor. E por isso que são diferentes. Então, eu não sei se você já parou para pensar qual tipo de pessoa que eu quero ser, quando crescer mais, depois de ser adulto. Muitas vezes nós pensamos no trabalho que queremos fazer, o que estudo nós queremos seguir, a nossa carreira. Mas você já parou para pensar que tipo de pessoa que você deseja ser? Se você for como eu era, você não pensa. Eu não pensava nessas coisas, para ser honesta. Eu não considerava isso. Eu não pensava que caráter seria bom eu ter, que tipo de pessoa seria bom eu ser, qual tipo de pessoa eu gostaria de ser, quais propósitos eu gostaria de ter quando crescer. Eu nunca pensava nisso. A minha vida era sobre o aqui, o agora. E assim é a vida de pessoas que não conhecem ao Senhor. A única coisa, o único objetivo que eles têm na vida é ser feliz, é desfrutar das coisas daqui. Por que você acha que muitas pessoas desejam sempre ser jovens? São muito ansiosas para se manterem jovens. Você vê uma senhora bem idosa, com o cabelo todo pintado e maquiagem que não combina com a idade delas, porque ela quer continuar a ser jovem. Pelo menos ela quer imaginar que ainda ela é uma pessoa jovem. Por quê? Porque as pessoas desejam permanecer naquele período da vida onde você pode se desfrutar de muitas coisas, se divertir, onde tem muitas possibilidades, muitas oportunidades, muitas habilidades físicas, e as pessoas sabem que ao longo dos anos essas coisas vão desaparecendo aos poucos. Aí vem as dificuldades, talvez um filho que causa muita dificuldade na família, ou um casamento que não dê certo, pouca satisfação no trabalho, a carreira não foi como eles tinham imaginado, problemas familiares, doenças, várias dificuldades físicas que vêm ao longo dos anos. E as pessoas preferem se enganar, imaginar que ainda são jovens e não querem encarar essas dificuldades. Quantas pessoas você conhece que já se divorciaram, que não tem mais contato com um filho ou outro, que não tem mais contato com os pais por causa de brigas? Quantas dificuldades e tristezas, Uma vida muito miserável de uma pessoa que não conhece ao Senhor. Porque eles têm um propósito só nesta vida, de ser feliz nesta vida. E
vez após vez, ficam frustrados neste propósito. Não estão conseguindo alcançar esta felicidade que tanto desejam. E por isso sofrem com cada dificuldade e problema que vem ao longo da vida. E nem somente idosos ou pessoas já mais avançadas em idade, mas também jovens já podem sofrer bastante com as dificuldades e ficarem miseráveis por causa de dificuldades, de sofrimentos, de desapontamentos que a vida nos traz, né? Mas tudo isso é resultado de nós existirmos a Deus. Porque nós temos dificuldade de encarar essas coisas, essas situações na vida, porque não temos a ajuda de ninguém que está acima dessas coisas, né? Então agora nós vamos considerar vários aspectos e eventos da vida de Davi que nos mostram esta diferença entre um crente e uma pessoa que não conhece ao Senhor. E nós começamos com a morte de Saul e Jonatas. Vocês se lembram o que aconteceu, né? Como nós ouvimos na lição da semana passada, que Saul estava atrás de Davi para matar ele. E Jonatas era um grande amigo, o filho de Saul era um grande amigo de Davi. Então quando eles morreram numa batalha, você pode imaginar, esperar que Davi lamentou muito a morte de Jonatas, seu amigo. Um amigo muito próximo, como nós vimos algumas lições atrás. Mas talvez você não esperou que ele também lamentou a morte de Saul. Davi ficou triste que Saul tinha morrido. Ele não cultivava nenhum rancor em seu coração contra Saul. E quando Saul morreu, Davi ficou muito triste e lamentou a morte de Saul. Mas se Davi não tivesse sido mudado por Deus, se ele não tivesse a graça do Senhor em sua vida, em seu coração, ele provavelmente teria reagido de maneira bem diferente, você não acha? Provavelmente já teria matado Saul, mas se não, ele teria se alegrado muito na morte de Saul. Seu inimigo morreu, agora estava aberto o caminho para ele ser rei. Você pode imaginar assim, né? Se ele fosse uma pessoa que não conhecesse a Deus. Ele teria, por causa dessas circunstâncias, por causa da sua reação a esta situação, ele teria se tornado uma pessoa mais amarga, uma pessoa mais egoísta, talvez uma pessoa mais violenta, uma pessoa menos sincera, se ele não tivesse tido a graça de Deus. Então isso é uma lição que eu gostaria que vocês observassem. Eu nunca observei isso quando eu era jovem. Nunca parei para pensar. Mas comece a observar em sua própria vida como as circunstâncias, as coisas que acontecem, os problemas que vêm, as dificuldades, os contratempos e os seus pecados, como eles te afetam. Todas essas coisas que acontecem em nossa vida nos afetam, nos mudam permanentemente. E de maneira negativa, se não tivermos o Senhor. Isso nós podemos observar na vida. Tudo que acontece e a maneira em que nós reagimos nos afeta permanentemente. Muda o tipo de pessoa que nós somos. Isso é algo muito sério, especialmente para alguém que não tem o auxílio do Senhor. Mas Davi, ele lamentou a morte de Saul. Ele tinha o seu coração mudado. Ele não guardava rancor e ira no seu coração. Mas ele viu a morte de Saul como o Senhor vê a morte de cada um que nunca creu nele. A Bíblia fala sobre Deus não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrependimento. Então, Davi também, ele tinha este pensamento no seu coração.
Também Davi, ele não se apressou para ser coroado rei. Ele não tinha pressa, ele não se aproveitou da ruína de Saul para o seu próprio benefício. Não, ele esperou o tempo do Senhor. Ele buscou a orientação e a ajuda do Senhor em como prosseguir, e ele esperou o tempo certo para ser coroado. O egoísmo não tinha lugar no seu coração, mas ele desejava seguir ao Senhor. E nós podemos ler em 2 Samuel, se você estiver com sua Bíblia aí, procura no Antigo Testamento, 2 Samuel, capítulo 5, versículo 1 a 5. Então todas as tribos de Israel vieram a Davi em Hebrom e falaram dizendo: Eis-nos aqui, somos teus ossos e tua carne. E também outrora, sendo Saul ainda rei sobre nós, eras tu o que saías e entravas com Israel. E também o Senhor te disse: Tu apacentarás o meu povo de Israel, e tu serás príncipe sobre Israel. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom. E o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom, perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Da idade de 30 anos era Davi quando começou a reinar, 40 anos reinou. Isso foi o que Davi fez. Ele esperou o tempo certo do Senhor. E isso é algo que todo crente verdadeiro faz. Um crente verdadeiro é governado pelo Senhor, pela vontade do Senhor. E cada crente é ensinado ao longo da sua vida cristã com o Senhor a esperar no Senhor. Isso o próprio Davi fala em um salmo que ele escreveu, Salmo 31. Abre comigo, Salmo 31. As palavras do rei Davi sobre este assunto. Salmo 31, versículo 14 e 15. Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e do que me perseguem. Ele aprendeu a esperar no Senhor. O Senhor era seu Deus, era o rei na sua vida. E ele reconhece que os seus tempos estavam nas mãos de Deus. E isso não é uma coisa ruim. Isso ele fala com grande confiança em seu Deus. E o Senhor ensina os seus filhos a confiarem e esperarem nele. Se você ver, abre comigo Provérbios capítulo 3, você pode ver a mesma coisa. Palavras de Salomão, filho de Davi. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você vê como que é de grande conforto para um crente esperar no Senhor e seguir a vontade do Senhor. Mas uma pessoa que não tem o Senhor, que nunca buscou ao Senhor por perdão, ela depende da sua própria sabedoria, do seu próprio sucesso na vida. Todo o seu sucesso depende de si mesmo, de tudo que você consegue fazer e alcançar. O seu sucesso, se você não tiver o Senhor, depende de você. Cada decisão que é para tomar, é você que tem que tomar, sozinho, em sua própria sabedoria e no seu próprio entendimento. Isso é muito difícil, isso deixa muitas pessoas ansiosas.
inseguras, até tristes, desapontados porque não deu certo o que decidiram. Ou pode tornar uma pessoa mais autoconfiante e dura, orgulhosa, arrogante. Mas a verdade é que uma pessoa sem Deus, sem o Senhor para reinar a sua vida, está sem sabedoria, está sem ajuda nas dificuldades. E se essa pessoa continuar assim, e você também, sem o Senhor, se você continuar ao longo da sua vida, ao longo das dificuldades e de todas as situações que a sua vida vai trazer para você, você pode se tornar uma pessoa dura e mais dura e menos sensível à palavra de Deus. Lembra das lições sobre Faraó que nós vimos? Como ele se endureceu o seu coração. E isso pode acontecer com você também, se você depende de si mesmo para tudo na sua vida. Por isso que eu gostaria de chamar vocês a não deixar para depois a sua busca pelo Senhor. Não confia na sua própria sabedoria. Você jovem, não seja como eu era, achando que eu conseguia decidir tudo bem certinho na minha própria vida. Porque logo eu percebi que tudo que eu decidi foi para a minha própria ruína, para o meu próprio mal. Eu não tinha entendimento. E a minha vida se tornou muito amarga, muito difícil por causa das minhas próprias decisões. Que eu não tinha ninguém para me guiar e me ajudar. Outra coisa que Davi, um outro evento na sua vida, depois que ele se tornou rei, foi que ele estabeleceu Jerusalém, também chamada de Sião, como capital do seu reino, né? Ele reuniu todas as tribos de Israel e de Judá que estavam envolvidos em uma guerra civil. Ele uniu todas as tribos e formou uma grande nação. E para esta nação, para governar este povo, ele procurou uma cidade, um capital, que seria o centro de governo, o centro de justiça e também o centro de adoração. Ele escolheu Jerusalém. Aqui você pode ver uma imagem de Jerusalém na época do rei Davi. Era assim, construída em cima de montes. Um lugar bem seguro por causa da sua localização. Era um lugar bem alto, então dava para ver qualquer inimigo chegar ao seu redor. E Davi fortificou os muros. Ele construiu também um palácio para si. Aqui você pode ver em Jerusalém alguns restos que foram achados, que provavelmente são do palácio de Davi. O palácio que ele construiu em Jerusalém. Você pode ver um pouquinho aqui. Também aqui tem o que é chamado a Torre de Davi, que existe até hoje, que fazia parte dessa cidade forte que Davi construiu. Então era um lugar bem seguro, bem apropriado para ser capital. E também era um local certo para trazer a arca do Senhor. Davi queria estabelecer um lugar de adoração a Deus. E claro que isso era um local muito apropriado. Vocês se lembram de Abraão? Que Deus chamou Abraão a sacrificar seu próprio filho, Isaque, e que Abraão foi até o Monte Moria. Foi aqui, foi nesse monte aqui, que Abraão foi para sacrificar seu filho, e que Deus proveu um substituto para morrer em lugar de Isaque. Então era aqui que Davi queria estabelecer um lugar de adoração a Deus. Ele tinha isso como prioridade, nós vamos ver depois. Também é uma grande diferença de um crente. E nesta cidade de Jerusalém, o povo morava
em segurança. Eram certamente afortunadas, né? Essas pessoas que moravam em Jerusalém, porque o Senhor protegia eles e eles tinham um bom rei que governava, que providenciava o que precisavam e que protegia eles. 2 Samuel capítulo 8 fala isso. Reinou, pois, Davi sobre todo Israel, e Davi fazia direito e justiça a todo o seu povo. Este era o tipo de rei que ele era. Então o povo era feliz, o povo era bem protegido e bem cuidado. E esta cidade de Jerusalém, eu queria ler com vocês. Abre aqui na sua Bíblia, Salmo 122. Também é um salmo de Davi. É muito bonito e nós temos todos esses salmos de Davi que nós podemos olhar dentro do coração de Davi, né? Nesses salmos ele expressa muitas coisas. E neste salmo de 122 ele descreve Jerusalém. Olha o que ele diz sobre essa cidade. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das tuas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está edificada como uma cidade que é compacta, onde sobem as tribos do Senhor, até o testemunho de Israel, para darem graças ao nome do Senhor. Pois ali estão os tronos do juízo, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Prosperarão aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros e prosperidade dentro dos teus palácios. Por causa dos meus irmãos e amigos, direi: paz esteja em ti. Por causa da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o teu bem. E foi exatamente isso que Davi fez. Por isso que foi uma cidade muito abençoada. E talvez você já sabe que Jerusalém, ou Sião, como também é chamado, é uma figura, uma ilustração da Jerusalém celestial e também da igreja. Então, quando nós lemos este salmo novamente, você pode ler em casa, lê não somente pensando na cidade de Jerusalém, mas pensa na igreja e na Jerusalém celestial e vê a descrição que Davi dá sobre isso. Também no nosso hinário nós temos um hino baseado neste salmo que te ajuda a entender melhor como Jerusalém representa a igreja, as pessoas que foram salvos pelo Senhor. Então, Jerusalém é uma imagem, uma figura da Jerusalém celestial, uma cidade espiritual onde o Senhor Jesus Cristo reina. E Ele reina no coração de cada cidadão desta cidade, porque Ele conquistou a cada um com seu amor e com sua própria vida que Ele deu na cruz de Calvário. Ele se deu para que essas pessoas pudessem ser lavadas dos seus pecados e ter uma cidadania no reino dos céus. Igual como Davi cuidava do seu povo, assim e ainda mais o Senhor Jesus Cristo cuida do seu povo. Ele se deu a sua própria vida para resgatar pecadores para si mesmo. E é muito bonito esta imagem. Também você pode ler em Jeremias capítulo 3. Se você não conseguir achar todas as leituras que eu estou te falando durante a lição, anota aí. Aí depois da aula você volta e lê todos estes versículos, que vão ser de grande ajuda para você. Jeremias 3, versículo 14, 15 e 17. Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, pois eu vos desposei, e vos tomarei a um de uma cidade e a dois de uma família, e vos levarei a Sião, que é outro nome para Jerusalém. E dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, os quais vos apacentarão com conhecimento e com inteligência.
E naquele tempo chamarão a Jerusalém o trono do Senhor, e todas as nações se ajuntarão a ela, em nome do Senhor, em Jerusalém. E nunca mais andarão segundo o propósito do seu coração maligno. Não é bonito esse versículo? É uma profecia que se cumpriu, literalmente, nos dias do reino de Israel, né? Terreno. Mas também são palavras que têm um significado espiritual, como cada profecia tem. Essas palavras falam sobre a conversão, arrependimento, se voltar ao Senhor, fazer parte da igreja do Senhor, Sião, e adorar a Ele com toda a sua igreja, e deixar os seus pecados para trás. E você? Você já pode afirmar que você é um cidadão dessa cidade celestial? Você já tem o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e seu Rei? Ele reina em seu coração? Você pediu perdão a Ele por todos os seus pecados? Você confessou a Ele tudo o que você fez que ofendeu a Ele? E Ele te perdoou? E agora Ele reina em sua vida, em seu coração? Será que você tem essa antecipação, essa esperança pelo dia do Senhor? O dia em que você verá a Jerusalém celeste, o céu. Você olha com esperança para este dia? Um dia que está chegando, se aproximando muito rápido agora. Senão, significa que você ainda é um cidadão deste mundo somente. E isso é uma situação muito lamentável, porque quer dizer que você não tem ninguém que te guia, que reina em sua vida para o seu bem. Você é reinado por pecado e por outros pecadores, igual a você. Aí quando a vida traz para você confusão, corrupção, mentiras, dificuldades, sofrimentos, hostilidade, desigualdade, guerra, fome, outras dificuldades que a vida nos traz, quem vai guiar você? Quem vai ajudar você a tomar as decisões? A saber qual direção para ir? Quem vai ajudar você? Outras pessoas falíveis, pecadores como vocês, sem sabedoria? Que não têm uma solução permanente para as situações da vida? Isso vai causar grande sofrimento. E quem vai aliviar sua consciência perturbada? Cada vez que você peca, cada vez que você faz algo que não agrada ao Senhor, quem vai te ajudar? Quem vai te aliviar? Quem vai te dar paz? Se você não tiver o Senhor Jesus Cristo como Rei, como Salvador, você está sozinho. Você não tem ajuda para estas questões da vida. Busque ao Senhor. Isso não é algo que só os fracos fazem. É algo que todos nós precisamos. O terceiro acontecimento que nós vamos considerar na vida de Davi é que ele expandiu o seu reino. A Bíblia diz que Davi ia cada vez mais aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Aqui tem um mapa que você pode ver. Eu não sei se é um pouco escuro, mas aqui tem Jerusalém. Aí tem um lugar de cada tribo de Israel. Este espaço do reino foi aumentando, foi aumentando. Davi foi conquistando mais e mais terreno, e mais nações vizinhas Davi conquistou. Aí essas nações se renderam a Davi e ao seu governo,
e desfrutaram depois de muitas bênçãos por causa do governo justo e sábio do rei Davi. Talvez quando nós lemos, né, esses primeiros livros da Bíblia que contam sobre as guerras, talvez você pergunta, mas por que Deus permitiu tantas guerras, tantas batalhas? Bem, você precisa entender que isso foi, de um lado, um julgamento de Deus para estas nações vizinhas que tinham ouvido e visto que o Senhor Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Lembra de tudo que aconteceu na jornada no deserto? As nações vizinhas tinham visto tudo isso, sabiam que Deus era o verdadeiro Deus, mas não adoravam a Ele. Então, de certa forma, essas batalhas foram um julgamento de Deus. Mas ao mesmo tempo também foi uma demonstração muito grande da graça do Senhor. Porque depois que Davi conquistou essas nações vizinhas, eles desfrutaram do reino de Davi, né? O seu reino era rico e próspero. Eles desfrutaram de muitos benefícios que as leis que Deus tinha dado à nação de Israel traziam ao povo. Eles também beneficiaram dessas leis de Deus. Então, foi um julgamento, mas ao mesmo tempo uma grande graça de Deus. E essas conquistas de Davi, nós podemos comparar com as conquistas de um crente. As conquistas da vida cristã. Tem muito a ser conquistada, porque mesmo depois de ser salvo, depois de receber perdão, um novo coração, nós ainda continuamos sendo pecadores. E os nossos pecados e as nossas falhas e fraquezas são como inimigos que precisam ser subjugados. E quando alguém é salvo, a pessoa começa a entender que o seu pecado ofende a Deus, ofende ao seu Salvador que morreu em meu lugar. Então os meus pecados me entristecem. E eu desejo agradar a quem me salvou. Então eu começo a lutar contra, eu tento não dar espaço ao meu pecado, eu oro a Deus. E como é que é? Como é que realmente acontece na vida de um crente essas conquistas sobre o nosso pecado? Deixa eu te dar um exemplo. Isso aconteceu comigo logo depois que eu fui convertida. Eu era uma recém-convertida. Eu estava ainda aprendendo muitas coisas que eu nunca tinha aprendido da Bíblia, apesar de crescer numa igreja. E foi uma experiência muito especial para mim. Nunca eu tinha sido ensinado sobre a obra de Deus dentro de um crente. Mas aconteceu que no tabernáculo tinha uma senhora de Sudã, país, né, na África, e ela tinha morado na Holanda por um tempo. Ela falava um pouco de holandês, não era convertida, mas ela frequentava a igreja de vez em quando. E ela sempre me procurava, porque ela queria dinheiro, queria ajuda, queria não sei o que para os seus filhos, sempre me procurando. Até que eu fiquei até um pouco irritada com ela, de sempre me procurar por ajuda financeira e outras coisas, mas nunca interessada na palavra de Deus. E o pecado que ainda estava em mim se levantou e eu fiquei irritada com ela. Mas eu percebi logo, isso me entristeceu, eu fiquei muito triste. Eu orei ao Senhor, que eu confessei a Ele que isso era pecaminoso, que não era para mim reagir assim. Eu pedi a sua ajuda. E naquele próximo domingo, sentei no banco e quem logo sentou ao meu lado foi ela. Quando eu vi ela, eu comecei a conversar com ela, eu senti um grande amor por ela, uma grande compaixão pela alma dela, que eu nunca tinha sentido antes. O que aconteceu? Foi o Senhor que trabalhou no meu coração. Foi Ele que mudou a minha vontade. Você entendeu? É assim que acontece na vida de um crente quando nos lutamos contra os nossos pecados. O Senhor
Ele nos ajuda. Ele me deu uma medida maior de amor ao próximo que eu não tinha naturalmente, mas Ele me deu. Então assim acontecem na vida de um crente muitas mudanças de vontade, de caráter, por causa do reinado de Deus em nosso coração. Nós temos alguém que nos ajuda na nossa vida, até às vezes para conquistar a nós mesmos, para agradar ao Senhor, né? Mas se você não tiver o Senhor, você não terá essas vitórias, essas mudanças no seu caráter. O seu caráter vai piorar cada vez mais, como eu falei no início. Você não vai conseguir melhorar sozinho. Você pode até tentar, mas você não consegue. Talvez externamente você consegue melhorar algumas coisas, mas você não consegue mudar seu coração. E você não consegue, então, agradar o seu Criador. Por último, Davi, embora sendo rei, ele recebeu grandes promessas do Senhor e ele tinha uma vida muito próxima ao Senhor. Ele experimentou muito sucesso, muitas batalhas, muitos inimigos, muitas dificuldades, muitas vitórias. Ele passou por tudo isso. Mas acima de todas essas coisas da vida de um rei, ele tinha uma prioridade. E era uma prioridade espiritual. Você pode ler o Salmo 27, perdão. Salmo 27, versículo 4, Davi expressa o que era o seu propósito, o seu grande desejo. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Isso, apesar de ser rei e de tudo que a vida de um rei trazia para ele, isso era o grande objetivo de Davi, o grande propósito da vida dele. Por isso que ele trouxe a arca de Deus até Jerusalém, como já mencionei. Ele estabeleceu a adoração pelos levitas, sacerdotes, tudo ele estabeleceu conforme a palavra de Deus. E ele tinha um desejo maior ainda, que ele expressa em 1 Crônicas, capítulo 28. Versículo 2 e 3. 1 Crônicas 28, versículo 2 e 3. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouve-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para a edificar. Porém Deus me disse: Não edificarás casa ao meu nome, porque tu és homem de guerra e derramaste muito sangue. Davi ele tinha o desejo de construir um templo para a arca da aliança, uma casa para o Senhor. Mas como nós lemos, o Senhor recusou esta oferta porque Davi era um homem de guerra, ele estava envolvido em muitas guerras. Mas ao mesmo tempo, ele recebeu uma grande promessa do Senhor. Deus fez um pacto com Davi. Ele deu a Davi uma promessa que Salomão, seu filho, ia construir este templo que Davi tinha tanto desejado construir e planejado. Aqui você vê uma imagem aqui em cima sobre como provavelmente foi o templo que Salomão construiu. Isso foi uma grande promessa. Deus falou assim para o Davi: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. E isso foi cumprido através do Salvador, que nasceu descendente do rei Davi, né? E qual foi a resposta de Davi?
ele ficou ofendido que ele não podia construir a casa do Senhor, não. Ele ficou muito honrado e grato a Deus por esta grande promessa que ele recebeu. E ele falou assim: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Então, o seu único propósito na vida foi de glorificar ao Senhor. Isso foi o propósito de Davi e também foi o propósito de Deus na vida de Davi. E esse tipo de promessa que Deus deu a Davi, os crentes recebem. Promessas eternas Deus dá. Uma pessoa salva reconhece que não merece nada, que não foi salvo porque mereceu, mas que foi salvo porque o Senhor Jesus Cristo deu a sua vida em seu lugar, na cruz. E tão grande é o seu amor por pecadores que Ele nos dá promessas eternas. Você quer ouvir um exemplo de uma promessa eterna assim, que conforta tanto a cada crente que ama o Senhor? Um conforto que nós não podemos achar em outro lugar. Romanos capítulo 8, versículo 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Todas as circunstâncias difíceis que nós passaremos na nossa vida? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Que promessa tremenda que pode ser sua, para a sua vida, se você confiar no Senhor Jesus Cristo, se você buscar a Ele por perdão. Você reconhece diante dele que você ofendeu a Ele por causa dos seus pecados, por ser um pecador. Se você buscar a Ele por um coração transformado, você receberá uma vida nova, diferente. Seus propósitos, seu caráter, tudo será mudado, transformado, e bem melhores do que uma vida sem Cristo. Lembra-se do que eu falei no início. Os seus pecados te afetam permanentemente. Eles aumentam a sua culpa diante de Deus. É um grande peso para carregar essa grande culpa. Os nossos pecados pioram o nosso caráter, nos tornam pessoas piores cada vez mais. Os nossos pecados nos levam mais longe de Deus e nos deixam insatisfeitos, quebrados, desapontados, desesperados na nossa vida, conforme que vai progredindo a nossa vida. Mas o Senhor Jesus te chama a buscar a Ele, confessar os teus pecados e ofensas e confessar tudo em sinceridade e receber perdão. E Ele te oferece a oportunidade de ser chamado cidadão do céu, do reino eterno. Busque a Ele, ainda hoje. Agora eu gostaria de cantar com vocês um hino do nosso cenário, o hino número 5, um hino que é baseado no Salmo 25, alguns versículos do Salmo 25 que nós lemos na nossa leitura, um Salmo de Davi.
que expressam o desejo de ser guiado por Deus, e de viver uma vida nos caminhos de Deus, para agradar a Ele e para glorificar a Ele até chegar no Reino Celeste, a Jerusalém Celeste. Vamos cantar juntos este hino.